1. A conquista do tetracampeonato mundial após 24 anos. A seleção brasileira de 1994 teve um peso histórico gigantesco ao conquistar o tetracampeonato mundial, encerrando um jejum de 24 anos sem títulos na Copa do Mundo. Desde 1970, o Brasil acumulava frustrações, com campanhas decepcionantes em 1974, 1978, 1982 e 1986, além da eliminação precoce em 1990. O Mundial dos Estados Unidos marcou um recomeço, consolidando a equipe como a mais vitoriosa da história da competição até então. A pressão sobre os jogadores era imensa, já que o Brasil era cobrado por uma nova conquista, e a equipe liderada por Carlos Alberto Parreira conseguiu cumprir essa missão com extrema competência. Além do título, a forma como foi alcançado, com uma campanha sólida, reforçou a grandeza daquele time. O Brasil terminou invicto, com uma defesa extremamente sólida, mostrando um futebol pragmático, mas extremamente eficiente. A final contra a Itália foi uma batalha tensa, decidida apenas nos pênaltis, e a frieza de Roberto Baggio ao isolar sua cobrança simbolizou o retorno do Brasil ao topo do futebol mundial. Esse título não apenas fortaleceu a identidade vencedora da seleção, mas também renovou a confiança do país no futebol brasileiro. 2. A dupla Romário e Bebeto, uma das mais marcantes da história. A parceria entre Romário e Bebeto foi fundamental para a conquista do Mundial de 1994. Ambos demonstraram um entrosamento impecável, proporcionando ao Brasil um ataque letal e extremamente eficiente. Romário, eleito o melhor jogador do torneio, foi o grande protagonista, marcando 5 gols e decidindo jogos importantes, como contra Camarões, Suécia e Holanda. Sua habilidade, velocidade e faro de gol garantiram ao Brasil a segurança ofensiva necessária para chegar até o título. Bebeto complementava o estilo de Romário com inteligência tática, precisão nas finalizações e uma capacidade incrível de atuar em equipe. O gol de Bebeto contra a Holanda e sua emblemática comemoração embalando um bebê ao lado de Romário e Mazinho se tornaram ícones daquela Copa. A sintonia entre os dois foi um diferencial que fez da seleção de 1994 uma das mais eficientes do torneio. Ao longo da competição, a dupla mostrou que o talento individual pode ser ainda mais letal quando aliado a um grande trabalho coletivo. 3. A consistência defensiva e a solidez do sistema de jogo. Se em 1982 o Brasil encantou o mundo com o futebol ofensivo, mas acabou eliminado por uma defesa vulnerável, em 1994 a equipe adotou uma postura mais equilibrada e pragmática. Carlos Alberto Parreira montou um time extremamente sólido defensivamente, com uma das melhores zagas da história da seleção. Tafarel foi um goleiro seguro e decisivo, especialmente na final, onde defendeu um dos pênaltis da Itália. A defesa, composta por Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco, foi extremamente eficiente ao longo do torneio, sofrendo apenas 3 gols em 7 jogos. O meio-campo, comandado por Dunga e Mauro Silva, teve um papel fundamental na marcação e na organização do time, garantindo que o Brasil controlasse o ritmo das partidas. Esse modelo de jogo, muitas vezes criticado por não ser tão ofensivo quanto seleções passadas, foi fundamental para garantir o título. A solidez defensiva deu à equipe a segurança necessária para explorar o talento ofensivo de Romário e Bebeto. O equilíbrio entre defesa e ataque fez da seleção de 1994 um time extremamente competitivo e eficiente. 4. A final épica contra a Itália e o fim do tabu dos pênaltis. A decisão contra a Itália foi um dos momentos mais marcantes da história do futebol mundial. Foi a primeira final de Copa do Mundo decidida nos pênaltis, e a tensão era imensa. O Brasil, que havia sido eliminado nas quartas de final de 1986 e 1990 também nos pênaltis, carregava um tabu e uma pressão psicológica muito grande. Durante os 120 minutos, o jogo foi extremamente tático e disputado, sem gols, levando a decisão para os pênaltis. Foi então que a estrela de Tafarel brilhou, defendendo uma cobrança decisiva e colocando ainda mais pressão sobre os italianos. Quando Roberto Baggio, um dos maiores jogadores da época, isolou seu pênalti, o Brasil garantiu o tetracampeonato, encerrando um longo jejum de títulos. A vitória consagrou uma geração que precisava provar seu valor, reforçando a tradição da seleção brasileira em Copas do Mundo. Além disso, consolidou a imagem de Tafarel como um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. 5. O impacto na história do futebol brasileiro. O título de 1994 teve um impacto gigantesco na história da seleção brasileira. Foi um momento de reconstrução, que preparou o Brasil para o sucesso futuro. Se não fosse por aquela conquista, a geração de 2002 poderia ter carregado ainda mais pressão, tornando a caminhada ao pentacampeonato mais difícil.
O tetracampeonato devolveu ao Brasil a confiança e o respeito no cenário mundial, colocando a seleção novamente como referência no futebol. Além disso, revelou para o mundo jogadores que se tornaram ícones do esporte, como Romário, Bebeto e Dunga, e marcou a transição para uma nova era do futebol brasileiro. Foi um título que mostrou que o Brasil poderia vencer de diferentes formas, seja com o futebol encantador de 1970 ou com o pragmatismo e eficiência de 1994. Esse equilíbrio entre talento individual e disciplina tática foi um legado fundamental para gerações seguintes. A seleção brasileira de 1994 se consolidou como uma das maiores da história por sua campanha vitoriosa, a dupla imbatível Romário-Bebeto, a solidez defensiva, a final épica contra a Itália e o impacto que teve no futebol brasileiro. Foi um time que soube aliar talento e estratégia, conquistando um título que recolocou o Brasil no topo do futebol mundial. Além disso, marcou uma geração de torcedores que esperavam há décadas por uma nova glória. O tetracampeonato não apenas encerrou um longo jejum, mas também abriu caminho para o pentacampeonato de 2002, provando que o Brasil sempre será uma potência no futebol mundial. E você, também acha ele o maior da história? Comente e inscreva-se!